Então, nós vimos que nós temos dois tipos de conjunções subordinativas, as adverbiais e as integrantes. Vimos também que as conjunções integrantes elas são desprovidas de significados, porque a única função delas é ligar uma oração à outra. Essas duas conjunções é o que e o se, mas em determinados contextos, outras conjunções podem perder o sentido e se transformarem em conjunções integrantes. Por exemplo, quando eu digo não sei quando aconteceu, não sei o que, quando aconteceu. Então, o quando aí, ele perde esse valor semântico de tempo e se transforma numa conjunção integrante. As conjunções adverbiais, por outro lado, elas têm valor semântico. Então, elas serão classificadas conforme o valor semântico, ou seja, conforme o significado. Então, as conjunções adverbiais causais são aquelas conjunções que introduzem uma oração que indica a causa do fato da oração principal. Por exemplo, não veio porque estava doente. Não veio, oração principal, porque estava doente, é a oração subordinada adverbial. Como ela indica a causa do fato da oração principal, essa oração é chamada de oração adverbial causal. As temporais, como o próprio nome já diz, são aquelas que têm valor semântico de tempo. Sempre que chego, ela vai embora. Qual é a oração principal? Ela vai embora. Em que momento? Sempre que chego. Então, sempre que chego é uma oração que indica o tempo da oração principal. Então, essa oração ela é introduzida por essa locução conjuntiva, sempre que. As concessivas são aquelas orações introduzidas por uma conjunção concessiva. Elas têm valor semântico de concessão. O que é uma concessão? É o ato de conceder acima de um obstáculo. Nas orações concessivas, a oração subordinada expressa um fato que é oposto ao da oração principal. Por exemplo, mesmo que chova, irei à praia. Qual é a oração principal? Irei à praia. Qual é o dia propício para ir à praia? Quando faz sol. Chover é um obstáculo. Então, mesmo tendo esse obstáculo, a oração, o fato da oração principal, ele se realiza. Então, mesmo que chova, é introduzido pela locução conjuntiva mesmo que é chamada de conjunção adverbial consecutiva. Então, se eu digo, apesar de ter sido avisado, não veio à reunião. Então, quando eu digo apesar de ter sido avisado, não veio à reunião. Qual seria o certo? Ser avisado e vir à reunião. Isso não acontece. Então, apesar de ter sido avisado, é uma oposição ao fato da oração principal, mas não impede que ele se realize. As condicionais, o próprio nome já diz, são aquelas conjunções que introduzem uma oração que expressa uma condição para que o fato da oração principal se realize. Se eu puder, irei à praia amanhã. Irei à praia de qualquer maneira, tem uma condição, se eu puder. Então, se eu puder, é a oração subordinada adverbial condicional. A gente tem que ter cuidado que uma mesma conjunção, dependendo do contexto, ela adquire significados diferentes. Que é isso que a gente vai ver agora nesse exemplo. Então, as conjunções conformativas são aquelas que indicam uma conformidade com o fato da oração principal. Eu digo, segundo ela me disse, você foi o culpado. Conforme ela me disse, você foi o culpado. Então, conforme ela me disse, é uma oração subordinada adverbial conformativa, porque indica uma conformidade com o fato da oração principal.
Então, fiz como me pediu. Qual é a oração principal? Fiz. Oração conformativa como me pediu. Eu poderia dizer fiz conforme me pediu. Fiz segundo você me pediu. Então, as conjunções conformativas, elas introduzem uma oração que é uma conformidade com o fato da oração principal. As comparativas, o próprio nome já diz, são aquelas que indicam uma comparação. E o que é uma comparação? É a aproximação de dois seres que possuem pelo menos uma característica em comum. E para isso eu utilizo expressões comparativas. Na letra F eu tenho Assum preto, o meu cantar é tão triste como o teu. Qual é a oração principal? Assum preto, o meu cantar é tão triste. Qual é a oração subordinada? Como o teu. Aí você me pergunta, mas não tem que ter dois verbos? Por que é que na oração comparativa o verbo da subordinada fica implícito? Porque é o mesmo verbo da oração principal. Assum preto, o meu cantar é tão triste como o teu é. Então, como o teu é uma oração subordinada, adverbial comparativa, porque indica uma comparação. Como podemos observar, a conjunção como mudou de significado conforme o contexto. Na letra E, como é uma conjunção conformativa, e na letra F, como é uma conjunção comparativa. As conjunções consecutivas, como o próprio nome já diz, indicam uma consequência do fato da oração principal. Gritou tanto que ficou rouca. Qual é a oração principal? Gritou tanto. A oração subordinada é que ficou rouca. Numa oração consecutiva, vai aparecer sempre um advérbio de intensidade. Tanto, tamanho. Eu digo, olha, o susto foi tão grande que ele desmaiou. Ah, o susto foi tamanho que ele desmaiou. Então, nas orações consecutivas, a oração sempre será acompanhada de um advérbio de intensidade. Então, nas conjunções finais, que é a última, como o próprio nome já diz, indica uma finalidade do fato da oração principal. Então, venha aqui para que eu possa explicar melhor. Qual é a oração principal? Venha aqui. Subordinada, para que eu possa explicar melhor. Então, para que eu possa explicar melhor, é a finalidade do fato da oração principal.